Bem, meus irmãos, ontem concluímos mais um trecho do capítulo 15 de 1 Coríntios, dessa vez do versículo 20 até o versículo 28, onde nesse ponto da carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo trata a respeito da dinâmica do que Deus tem feito, do que ele está fazendo e qual é o final de todas as coisas. Esse ponto da carta, Paulo trata de um dos assuntos mais temerário, mais difícil de lidar com ele, onde o mundo inteiro promete que buscar a Deus é sinônimo de prosperidade, de riqueza, saúde e felicidade. Paulo mostra o andar da história e para onde Deus quer levar o homem. Não contempla de forma nenhuma a felicidade do homem aqui na terra, a prosperidade do homem aqui na terra, a saúde dele aqui na terra, mas aponta para uma eternidade com Deus. O tempo em que o Filho amado de Deus, o Santíssimo, retornará para buscar os seus, onde o mar entregará aqueles que nele padeceu, a terra entregará os seus mortos, e então serão ressurretos, uns para juízo final e outros para a glória e permanência eterna diante de Deus, ou seja, a salvação, porque em Cristo houve perdão de pecados. O capítulo 15 é um chamamento a uma reflexão. Qual é o exato e por que Jesus Cristo entregou-se pelos pecados daqueles que estavam perdidos? É uma reflexão profunda que leva aquela igreja que estava passando por grandes dificuldades teológicas, por não entender qual é o andamento, o que Deus quer fazer na vida do homem e na vida da igreja. Então estavam perdidos em divisões, conflitos internos, imoralidade sexual. E isso gerava para o apóstolo Paulo grandes dificuldades, tendo sido ele aquele que iniciou o trabalho de evangelismo, montagem da igreja, preparação dos crentes. 4 ou 5 anos depois, lá se encontrava aquela igreja totalmente complicada, com dificuldades teológicas, sem entender o fim das coisas, por que eles haviam sido perdoados dos seus pecados, batizados em Cristo Jesus. Ainda buscava pelos seus próprios interesses, interesses mundanos, que diziam a eles que eles eram os amadinhos de Deus e por conta disso prosperariam, ficariam importantes. Contudo, Paulo agora, no capítulo 15, dá uma demonstração clara de que todo o trabalhar de Deus, de Adão até essa data, foi para redimir, restaurar aquilo que ele mesmo projetou na eternidade. Um mundo sem pecado, livre da morte, assim como havia projetado no princípio em Adão. E essa é o final de toda a história. O capítulo 15 deixa isso muito claro. Mas, além de ler, eu vou repassar ponto a ponto para que aqueles que não compareceram conosco possam desfrutar dessa leitura, da exegese completa desse capítulo, e assim possam ter um proveito maravilhoso dessa leitura, crescer cada dia mais na fé e na esperança da salvação. Vamos então às divisões naturais desse texto. O primeiro ponto é logo no versículo 20, onde Paulo fala que Cristo é as primícias daqueles que dormem. O segundo ponto vai do 21 ao 22, onde há uma comparação entre o primeiro Adão e Jesus Cristo, que é considerado nas Escrituras como o segundo Adão, como algumas vezes Paulo chega a mencionar. Já no versículo 23, que é o terceiro ponto, Paulo vai destacar em que ordem a ressurreição acontecerá. Do versículo 24 ao 25, esse já é o quarto ponto, onde Paulo fala a respeito do reinado de Cristo, o reinado que ele exerce hoje e que posteriormente esse reinado ele entregará ao Pai, submeterá esse reinado ao Pai. No quinto ponto, Paulo vai falar do último inimigo a ser vencido, o ponto ápice da luta que Deus travou
para que o pecado seja expurgado e, por fim, da sua criação. Já no sexto ponto, Paulo vai falar a respeito do período em que o próprio Cristo se sujeitará a Deus, Deus Pai. Meus irmãos, entendo que na vida humana, um dos maiores inimigos de todo ser humano é a morte, pois todo aquele que ganhou a vida sabe que o pressuposto de quem está vivo é que logo padecerá, morrerá. Esse é o ponto fraco da carne, a morte, que submete ela à destruição, à finitude dela. Contudo, há uma promessa de salvação. Veja, Cristo diz que todo aquele que crê nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Não conhecerá a segunda morte. E é disso que esse versículo se trata. Para que os homens que venham a crer em Jesus Cristo, ou os que creram em Jesus Cristo, como foi demonstrado em vários exemplos ao longo das passagens bíblicas, não viva mais refém da morte, como se eles fossem apenas carne, mas que, ao receber o Espírito Santo, esse Espírito Santo submete a carne à vontade de Deus. Do contrário, quando o homem está perdido em seus pecados, é a carne quem submete o Espírito, levando ambos à destruição. A carne, porque é pecaminosa, o que resta para ela como fim é a morte e a destruição. E agora Paulo confessa que além da destruição, há uma ressurreição para o juízo final e depois disso, condenação eterna. Mas é prometido para aqueles que faz a sua própria vontade, vive como se não houvesse Deus, um mandor incomparável para toda a eternidade. Contudo, aqueles que vivem agora segundo a pessoa de Cristo, aceita por Deus, vivendo uma vida para Deus, não tem mais a carne como seu guia mestre, que submete o espírito do homem ao pecado, à imoralidade e à perdição eterna. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo vivem agora onde o Espírito submete a carne, vivendo para agradar aquele que perdoou seus pecados e não para servir a si só e os seus próprios interesses. Esse morreu para que tivéssemos uma nova vida, não mais uma vida submetida às vontades da carne, mas assim como ele, o Espírito dominou sobre a carne, para que ele pudesse servir completamente a Deus, diferentemente do que houve em Adão, que pelo seu próprio interesse, curiosidade e vontade de ser como Deus, desprezou a presença de Deus e tudo que Deus tinha feito por ele, o que lançou todos os homens em pecado. Mas Deus, pela sua misericórdia, separou os seus para que, ao ouvir essa palavra, ouvir esse evangelho, pudessem crer em Cristo Jesus. E assim, os seus pecados fossem perdoados, a sua natureza corrompida fosse transformada. Ele deixasse de ser escravo desse mundo e passasse a ser servo completo de Deus. Irmão, vamos agora passar versículo a versículo, ou melhor, ponto a ponto desse trecho do capítulo 15 de 1 Coríntios, para que possamos extrair o máximo dele, compreender o máximo dessa leitura. Veja o que é dito no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que isso significa? Cristo, as primícias daqueles que dormem, daqueles que já passaram, daqueles que confiaram nele, esperaram nele, mas o tempo de deixar essa terra chegou a eles. Nesse versículo 20, Paulo afirma que Cristo é a demonstração, ele é um pedaço do todo daquilo que foi realizado na sua morte. Quando ele é tirado dentre os mortos, Deus observa a sua pureza, a limpeza do seu trabalho, do seu serviço. E isso é repassado a todo aquele por quem ele morreu. Todo aquele que Deus separou para si, tendo em seu Filho o perdão dos pecados daqueles. Portanto,
Cristo é o primeiro demonstrativo daqueles que serão ressuscitados nele, no sacrifício dele. Isso é, para os que creem, um motivo de satisfação e alegria. Mas, meus irmãos, para aqueles que creem no Senhor, há uma esperança viva de que daqui a pouco, quando aqueles que perdemos, que são chamados pelo Senhor, que atenderam esse chamado pelo Senhor, daqui a pouco, o próximo abrir de olhos deles é diante da glória e da graça do Senhor, para todo sempre. Sendo assim, esse conforto no coração desses irmãos queridos que ficaram em dor por conta de percas, de perder um ente querido, ele é uma alegria, na verdade. E até para nós mesmos, que hoje ainda estamos de pé. Sabemos que ao crer no Senhor, Ele, como as primícias de Deus, tem poder suficiente para nos levantar daquele túmulo. E que, depois de fecharmos os olhos para essa vida, a próxima abertura de olhos de novo é diante da glória de Deus. Isso era para ser a alegria do crente. Mas eu peço a vocês que analise quem vive na contramão disso. E se você vive na contramão dessa fé, pense um pouco. O que há na sua vida depois daquela destruição que está por vir? A morte, que espreita a vida de todos nós. Compreende? Se não há Deus, por que estamos vivendo então? Por que estamos trabalhando, produzindo, almejando grandes coisas? Qual o sentido disso? Se nada disso te pertence, nada disso vai ser teu realmente. Se tudo isso que você construiu terminará na sua própria destruição. Essa passagem, esse pequeno versículo, nos dá um testemunho de que nós fomos colocados nesse lugar, nesse mundo que jaz no maligno, por dias, por algum tempo. Não é o nosso lugar de permanência. Muitos, por não entender isso, matam, roubam, destroem, causa dano, dolo a outros, porque não entende que daqui a pouco tudo que foi construído, ainda mais com essa injustiça, será totalmente aniquilado. E ele guardado para o dia do juízo. Portanto, meus irmãos, tomem muito cuidado com as suas intenções e atenções para com esse mundo. Porque, assim como nós, esse mundo está passando. E está caminhando muito rápido o dia desse encontro com o Senhor. Dar juntos o segundo ponto desse pequeno trecho do capítulo 15, que é versículo 21 e 22. Veja o que diz nesse pequeno trecho. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meu irmão, veja essa comparação que Paulo faz entre Adão e Jesus Cristo. Adão, criado com as próprias mãos de Deus, recebe o fôlego de vida em suas narinas. E ali passa a representar a carne pura, simples, onde não há o conhecimento de pecado. Adão, 99 pontos de adoração a Deus, mas um único ponto de rejeição a Deus, de desconsideração por Deus, de rejeição a Deus. Quando Adão comete esse crime desconsiderando a pessoa de Deus, tudo inverte. Hoje, assim como depois de Adão, inverteu a situação. Temos hoje 99 pontos de erro e desconsideração da pessoa de Deus. E um único ponto exclusivo de adoração a Deus. Adoração verdadeira. Pois ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que mudança dramática, que mudança drástica aconteceu. Veja, quem são aqueles que vivem ainda segundo a natureza de Adão, meus irmãos? São todo aquele em que a sua vontade prevalece. A sua vontade é maior do que o desejo de honrar e respeitar a Deus. Quais são aqueles que são considerados de Deus em Jesus Cristo? Todo aquele em que o desejo de servir a Deus é maior do que os meus próprios desejos, os meus próprios interesses.
E você pode me perguntar de onde você tirou tais afirmações? Da vida de ambos. Adão, por desconsiderar a natureza de Deus, o presente de Deus, preferiu fazer a sua própria vontade. Jesus, para servir a Deus, desconsiderou a sua própria vida, servindo a Deus, independentemente dos resultados que viria sobre a carne. Assim como fez os seus apóstolos, assim como fez o próprio João Batista. Façamos uma análise precisa no nosso viver como cristão. Veja se o seu comportamento, se aquilo que você deseja, está de acordo com a sua vontade, com o seu querer, em detrimento do que Deus quer, ou se você tem vivido através do Espírito Santo, buscando agradar a Deus, independentemente daquilo que você mesmo quer para você. Compreende? Para muitos, isso parece um absurdo, porque ao longo de décadas, de séculos, fomos e somos ensinados que aquele Cristo que morreu foi para me dar poder, força, vitórias sobre vitórias. E até concordo que são vitórias. Imagine que alguém que estava destinado ao inferno ser perdoado eternamente, agora isso na morte de um justo, isso é uma vitória sobre o pecado gigante, vitória sobre vitória. Mas não confunda isso com os presentes desse mundo. Porque tudo aquilo que você conseguir, até mesmo em Deus, aqui nessa terra, aqui mesmo, assim como você, as coisas que você ganhou, recebeu e teve como vitória, será destruídos. O que você tem hoje como valioso está com os dias contados para perder o valor. A vida que você tem hoje, a saúde que você tem hoje, que Deus deu, está com os dias contados para ser aniquilado de você. E o que você dirá sobre isso? Meu Deus me esqueceu? Não. O nosso Deus, ele é um Deus de todos os estágios, começo, meio e fim. Ele é o que faz nascer, também é o que mantém, e também é aquele que levanta a sua mão para destruir aquele que ele manteve todos os dias, aqui nessa terra. Mas no dia do seu Filho amado, da ressurreição dos mortos, ele com poder levantará todo aquele que foi destruído e que ninguém sabe mais nem onde se encontra, dentre os mortos. Aqueles que vivem segundo a pessoa de Adão, para a destruição total. E aqueles que vivem segundo a nova natureza, o novo nascimento em Cristo, para a eternidade com Deus. Não se deixem enganar por aqueles que veem de Cristo como um Deus para esses dias. Pois o próprio Jesus Cristo, ao falar do Deus desse mundo, não fala do Deus Pai, mas sim do próprio diabo, que cega o entendimento das pessoas, para que eles creiam em Cristo apenas para esses dias. Vitórias, vitórias sobre vitórias. Dinheiro, saúde, todas essas coisas pertencem a esse mundo e aqui fica. Hoje você tem saúde, mais tarde, por ser um ser humano, perderá essa saúde. Hoje você tem recurso suficiente para se sustentar. Você tem recurso suficiente para comprar aquilo que você deseja. Mas você não pode garantir que 2 anos depois, 10 anos depois, essa será a sua situação. Portanto, faça uma releitura, faça uma análise precisa, usando assim o poder que Deus nos deu através do Espírito Santo, de nos julgarmos, para entendermos se o que estamos crendo é algo para a eternidade ou algo para esses dias, ou seja, algo contrário à vontade de Deus. Agora vejamos o versículo 23, onde Paulo estabelece um critério, ou seja, uma ordem. Ele já tinha falado sobre isso outras vezes no início desse capítulo, falando que na vinda de Cristo ressuscitariam aqueles que foram mortos, estavam mortos, dormindo em Cristo Jesus. Depois, os que tivessem vivos seriam transformados. E por último, aqueles que tinham adormecido, tinham sido mortos, a morte os tinha tragado, sem crer em Cristo, sem ter aceitado a Cristo, sem estarem alinhados com a vontade de Deus. Esses seriam levantados dentre os mortos para juízo final, ou seja, para destruição. Então ele estabelece no 23 esse passo a passo. Na vinda de Cristo, será ressuscitado aqueles que morreram em Cristo, esperando nele, crendo nele. Os que estão vivos, que pertencem a Deus,
que têm Cristo no seu coração serão transformados, um corpo glorificado. Agora vamos prosseguir no texto para a gente ir um pouco adiante. Sabemos que ele vem buscar os seus, recolher aqueles que Deus separou para si e dar continuidade à história. Veja o que é dito no 24 e no 23. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Tendo isso daqui, eu vou unir logo também ao 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja aqui, meus irmãos, como é interessante isso, para a gente entender. Ouvimos ao longo da nossa vida que Cristo vive e reina. Como é esse reino? Não é? Esse reino é um reino sacerdotal, daquele que trabalhou um sacrifício perfeito. Também é um sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote e também o sacrifício perfeito. Também aquele que intercede e, por ser perfeito, é o advogado de todo aquele a quem Deus separou para a salvação. Quando, porém, Deus colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo, assim como Davi menciona, e o meu Senhor disse ao meu Senhor: sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés, como estrado dos seus pés. Isso foi o que Davi disse. O que dá a entender que Deus pelejará, Deus trabalhará para a destruição do pecado. Ao destruir o pecado, já não há mais morte. Ela foi aniquilada. Então, o próprio Cristo já não tem mais a quem remir. Portanto, ele entregará-se-á a Deus juntamente com todos aqueles que pertencem a Deus, pois seus pecados foram perdoados em seu sacrifício perfeito, em seu trabalho sacerdotal, sem defeito. Se não veja o que diz o versículo 27, continuando. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja a completude da história. Deus envia o seu Filho para morrer por aqueles a quem o próprio Deus salvará na vida do seu Filho. Quando o próprio Deus, em grande poder, destruir o diabo e aqueles que faz a sua vontade, aniquilando o pecado do mundo, o seu Filho voluntariamente entregará todo o seu poder ao Deus Pai, juntamente com todos aqueles por quem ele morreu e transformou o seu ser. Então, não haverá mais povos, não haverá mais distinção, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Somente um Deus, somente um povo para todo o sempre. Deus será tudo em todos para todo o sempre. Essa promessa de salvação, de plenitude de Deus, ela é aquilo que alegra o coração daqueles que receberam esse novo nascimento. Porém, aqueles que ainda vivem morto em seus pecados têm nessa promessa um desdenho. Acha que tudo isso é coisa de tolo e bobagem. Para que fique claro para nós que as escrituras estão certas. Para aqueles que estão perdidos, o evangelho é loucura. E não faz sentido na mente deles. Porque isso é uma condenação a todas as coisas que ele faz. E uma afirmação de que tudo que ele faz será destruído. E ele não pode pensar desse jeito, senão ele não continuará o seu pecado. Não tem sentido continuar matando, roubando, enganando, para ter poder e glória nesse mundo. Não faz sentido. Então ele deliberadamente tem que ignorar as verdades de Deus, se tornando assim um inimigo de Deus.
Mas a todo aquele que foi dado novo nascimento, essa verdade conforta o seu coração. E quando, como diz alguns louvores, né? Quando eu for confrontado com a morte, haverá alegria no meu coração, pois tu me socorrerás. E esse socorro, sabemos, que não é simplesmente o livramento dessa primeira morte, mas é o livramento da destruição eterna. Eu lhe convido a fazer um check-up geral na sua fé e de que forma você tem crido. Se crê no Senhor apenas para esses dias, já sabemos que esse Senhor não é Deus, mas o Deus dessa era, o diabo, como o próprio Cristo fala, ou se cremos em Cristo como aquele que morreu para perdoar os meus pecados e me religar a Deus novamente, agora para todo sempre. Meus irmãos, que Deus continue trabalhando na nossa vida, para que tenhamos nele a alegria de crermos salvificamente para todo sempre. Que Deus vos abençoe.